Olá, pessoal. Nessa semana nós vamos continuar nossos estudos sobre a, a etapa de levantamento de requisitos, né? Mas enquanto na última semana nós focamos nas técnicas a serem usadas para levantar os requisitos, nessa semana nós vamos focar em como definir esses requisitos, né? Então, só recapitulando, né, e reposicionando, nós estamos falando da primeira etapa, primeira etapa técnica, né, do nosso processo de desenvolvimento de software, que é o levantamento de requisitos, né, onde o foco é em descobrir e documentar os requisitos fundamentais do sistema, né, e esse levantamento é um esforço conjunto que envolve todos os stakeholders, né? Tanto a equipe de desenvolvimento, como os patrocinadores, como os especialistas de domínio, né? E o objetivo final disso aqui é gerar um documento no qual os requisitos são descritos de forma abstrata, sem muita preocupação com os detalhes, e em linguagem natural, né? Ou seja, uma linguagem que o cliente entenda. Por quê? Porque o cliente é o principal, um dos principais, né, um dos principais focos dessa etapa, pois é ele quem vai nos indicar os requisitos do sistema, né, que nós vamos desenvolver, ok? Então, os principais focos dessa etapa são aplicar as técnicas para descobrir esses requisitos, né, que é o que nós estudamos na última semana, e gerar um documento de definição de requisitos, onde esses requisitos são definidos em linguagem natural, que é sobre o que nós vamos falar nesta semana. Então, antes de entrar nisso, vamos recapitular o conceito de requisito, né? A gente chegou a falar um pouquinho disso na última aula, né? Hoje nós vamos aprofundar mais neste conceito, porque a gente vai ver que existem tipos diferentes de requisitos e para cada tipo a gente vai ver algumas dicas de como defini-los, né? De como descrevê-los. Então, nós temos aqui três definições clássicas, né, de requisito, tirado os dois primeiros tirado de dois dos principais livros de engenharia de software, né, os dois dos livros mais clássicos de engenharia de software, e a terceira é de um artigo, né, de um autor não tão clássico, mas que também é bem importante na engenharia de software. Então, vamos lá. A primeira definição, que é do Somerville, é de que requisitos são descrições dos serviços que devem ser providos pelo sistema e de suas restrições operacionais. Então, note que ele foca em dois aspectos, né? Serviços a serem providos pelo sistema, ou seja, o que o sistema vai fazer, e as restrições operacionais, ou seja, restrições de implementação ou de operação que serão aplicadas sobre esses requisitos. Já na definição de Flieger, o requisito é uma característica do sistema ou a descrição de algo que ele é capaz de realizar. Então, note, também, né, são enfatizadas duas nuances, né? Uma que é o que o sistema é capaz de fazer, como Somerville também ressaltou, né, quando ele falou que os serviços que devem ser providos, né? E a outra nuance é características desse sistema, que Somerville chamou de restrições operacionais do sistema. Por último, tem a definição aqui de Robertson, que diz que requisito é alguma coisa que o produto tem de fazer ou uma qualidade que ele precisa apresentar. Ou seja, mais uma vez a gente vê essa dualidade, né? Essas duas nuances aqui, né, de serviço. Uma de serviço, desculpa, de requisito. Uma que é algo que o produto tem que fazer, né, que vai na mesma linha de algo do que o Flieger fala, que é algo que o sistema é capaz de realizar, e na mesma linha que Somerville fala, que é os serviços que devem ser providos pelo sistema, ou uma qualidade que ele precisa de apresentar, que vai na mesma linha lá de Flieger quando fala a característica do sistema, ou de Somerville quando fala de restrições operacionais. Então, assim, a gente nota que em todas as definições clássicas são enfatizados dois tipos diferentes de requisitos. Um que tem a ver com o que o produto, o que o sistema tem que fazer, né? E outro tem a ver com características, qualidades que esse sistema precisa apresentar, né? Então daí que vem essa nossa divisão aqui, essa classificação de requisitos em requisitos funcionais e não funcionais. O que são os requisitos funcionais?
são declarações de serviço que o sistema deve prover, ou seja, são descrições de o que o sistema deve fazer, né? Já os requisitos não funcionais, eles descrevem restrições sobre esses requisitos funcionais, né? Características que o sistema deve ter sobre esses requisitos funcionais, ok? Então, vamos a exemplos. Vamos voltar lá ao nosso sisteminha de biblioteca. Se a gente pensar no sistema de biblioteca, quais requisitos funcionais que a gente deve ter nesse sistema? Ou seja, quais serviços esse sistema deve prover? O que esse sistema deve ser capaz de fazer, né? Então, esse sistema deve permitir que se cadastre todo o acervo da biblioteca, né? Deve permitir que se cadastre quais são os usuários da biblioteca, que se registre os empréstimos de livros, que se registre as devoluções desses livros, permita que sejam feitas reservas de livros, permita que sejam consultados a disponibilidade dos livros, a localização dos livros nas estantes. Então, note, aqui a gente tem um conjunto de coisas que esse sistema deve fazer. Então, por isso são requisitos funcionais. E o que seriam requisitos não funcionais? A gente disse que requisitos não funcionais são restrições operacionais ou características que esse sistema deve ter. Então, por exemplo, o sistema deve permitir que as consultas de disponibilidade e as reservas sejam feitas pela internet. Então, note, aqui a gente não está falando de uma coisa a mais que o sistema tem que fazer. A gente só está falando de uma restrição sobre como deve ser as consultas e como devem ser as reservas, que elas devem ser pela internet. Então, note que essa é uma restrição sobre um requisito funcional, né? Um outro requisito não funcional que a gente tem aqui, ó, é que a gente só deve utilizar software gratuito na implementação desse sistema. Então, note, é um requisito, né? Por que é um requisito? Porque, de alguma forma, ele restringe, né, as decisões de como o sistema vai ser implementado, mas não é um requisito funcional, porque a gente não está falando de algo que o sistema vai fazer. Isso aqui é um requisito não funcional de plataforma de implementação, né, que a gente está falando que a gente só vai usar software gratuito, né? Um outro requisito, ó, só pode permitir que usuários cadastrados façam reserva. Então note, isso aqui não é um requisito funcional a mais, né? Porque o requisito funcional do qual nós estamos falando aqui é de fazer reserva. O sistema tem que permitir fazer reserva. Esse é o requisito funcional. O fato de só permitir que usuários previamente cadastrados façam reserva é uma restrição sobre esse requisito funcional. Então, ele é um requisito não funcional. E aqui, por último, a gente tem um outro requisito não funcional que diz respeito a uma qualidade do sistema, né? Ou seja, o sistema tem que ser fácil de usar. É isso que esse requisito quer dizer. Só que você simplesmente colocar, o sistema tem que ser fácil de usar, é difícil de depois você verificar, e aí, o requisito foi atendido ou não. Então, para ser mais fácil de verificar se o requisito é atendido, a gente tem que tentar objetificar essa coisa subjetiva de ser fácil de usar. E qual foi a estratégia que eu usei aqui? Olha, o sistema tem que ser intuitivo a ponto de que 90% das pessoas consigam fazer uma consulta em menos de 1 minuto em seu primeiro contato com o sistema. Então, a métrica que a gente vai usar para falar se o sistema está intuitivo ou não é medir quanto tempo as pessoas levam para fazer a primeira consulta dela no sistema e ver se 90% delas conseguem fazer uma consulta em menos de 1 minuto. Se a gente conseguir isso, é porque a gente conseguiu que o nosso sistema fosse intuitivo ao ponto que a gente queria. Então, isso é mais um requisito não funcional, né? Então, só para fechar, requisitos funcionais têm a ver com o que o sistema vai fazer, né, as funções que o sistema vai disponibilizar. E os não funcionais têm a ver com características ou restrições, características do sistema ou restrições, por exemplo. O sistema deve ser seguro, o sistema deve ser rápido, o sistema deve ser intuitivo, o sistema deve ser implementado numa linguagem tal. Lembrando que esses requisitos que dizem respeito a características do sistema, como ser rápido, ser intuitivo, ser fácil de usar, a gente deve buscar descrevê-lo de uma forma mais objetificada, a fim de que
possamos verificar depois se o objetivo foi atendido. Então, por exemplo, ao invés de falar que é fácil que o sistema deve ser fácil de usar, eu coloquei aqui que ele deve ser intuitivo a ponto de 90% das pessoas conseguirem fazer uma consulta em menos de 1 minuto em seu primeiro contato com o sistema. Ao invés de falar que, por exemplo, o sistema uh, deve ser confiável, eu posso falar que o sistema tem que ficar no ar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo aceitável no máximo, sei lá, 10 minutos offline por semana, por exemplo. Seria uma métrica. O sistema, ao invés de falar que o sistema tem que ser rápido, eu posso chegar e falar, por exemplo, que qualquer consulta do sistema tem que dar resposta em menos de 10 segundos, por exemplo. Né? Então, você define a característica, mas ao invés de escrever simplesmente a característica que você quer, como ser rápido, ser fácil de usar, ser amigável, você define, na verdade, uma forma de medir se aquilo ali foi atingido. Né? Então, esses são os requisitos não funcionais. E aí também você tem os requisitos não funcionais que tem a ver com a plataforma de implementação. Né? Por exemplo, tem que funcionar na internet, tem que usar só linguagens de programação, só ferramentas gratuitas, tem que ser implementado na linguagem Java, por exemplo. Né? São requisitos de implementação. A gente pode ter também requisitos de tempo, por exemplo, o sistema tem que ficar pronto antes do fim do ano, e por aí vai. Né? Então, esses requisitos que não tem a ver com não tem a ver não, que não são definições de o que o sistema deve fazer, né, quais são as funcionalidades que ele deve ter, são os chamados requisitos não funcionais. Okay? Além dos requisitos não funcionais e funcionais, a gente tem regras, né, que são associadas às funcionalidades, né, mas que não são funcionalidades novas. Elas surgem quando você está discutindo a funcionalidade e tem que ser documentada, porque ela tem que ser respeitada na hora que você for implementar a funcionalidade. Então, por exemplo, um dos requisitos funcionais que nós colocamos aqui é que o sistema deve permitir o registro de empréstimos de livros. Só que a gente tem uma regra nesse contexto que é que um usuário ele não pode pegar mais de 3 livros de uma vez. Né? Ele não pode ter mais de 3 empréstimos simultâneos. Por exemplo, a biblioteca do IFES, se não me engano, ainda é assim. Né? Você não pode pegar mais de 3 livros de uma vez só. Então isso é uma regra. Mas isso não é nenhum requisito funcional, porque o requisito funcional é permitir que seja emprestado, né? A função que o sistema está provendo é esse registro de empréstimo. Não é também um requisito não funcional, porque não diz respeito a uma característica do sistema ou de uma funcionalidade. Ela é uma regra de negócio que vai ser implementada neste requisito funcional de efetuar empréstimo. Né? Uma outra regra de negócio que nós temos aqui, ó, não é permitido emprestar livros a usuários que estejam em atraso de devolução. Então note, a gente tem dois requisitos funcionais envolvidos aqui, né? O de registrar o empréstimo de livro e de registrar a devolução. E tem uma regra que é, olha, lá dentro do empréstimo de livros, a gente não vai permitir efetuar o empréstimo se aquele usuário que está pegando o emprestado estiver em atraso de devolução de algum outro livro. Aqui a gente tem uma outra regra que também tem a ver com a devolução. Caso a devolução seja feita em atraso, deve-se cobrar uma multa. Por fim, a gente tem uma outra regra que professores e estudantes poderão ficar com livros por 15 dias, enquanto os demais usuários da biblioteca por 7 dias. Então aqui é mais uma regra que tem a ver com as funcionalidades de efetuar empréstimo e de efetuar devolução. Mas percebem que essas regras elas não definem novos requisitos funcionais, elas têm a ver com o que vai ser implementado nesses requisitos. Né? Então elas são as chamadas regras de negócio. Né? Aqui, desculpa, eu acabei me repetindo aqui, né? Então, no sistema de biblioteca, a gente tem aqui uma regra de negócio que o usuário não pode ter mais de 3 empréstimos, não é permitido. Enfim, são as mesmas regras, né, que nós já tínhamos especificados aqui no slide anterior. Desculpa, acabou ficando repetido aí. Ok? Então, vamos lá. No
documento de especificação de requisitos, né, a gente vai fazer os levantamentos, vai fazer as entrevistas, os questionários, as observações, investigar sistemas que já existem, investigar documentos. E, e aí, o nosso objetivo é capturar requisitos funcionais, requisitos não funcionais e, eventualmente, regras de negócio. Então, é esse o nosso objetivo com essa primeira etapa de levantamento de requisitos. É fazer o uso daquelas técnicas para descobrir requisitos funcionais, requisitos não funcionais e regras de negócio. Descobrindo, a gente tem que documentar, né? E aí aqui a gente tem algumas diretrizes para como documentar essas regras, né? Primeira diretriz, isso vale tanto para requisito funcional como não funcional, é escrever frases o mais curtas possível, mas que sejam completas, né? Então você não vai deixar ela incompleta, mas vai tentar ser o mais direto possível, né? A segunda dica é de usar os termos consistentemente, definindo o glossário. O que quero dizer com isso? Em textos literários, né, quando você faz sua aula de redação lá em português, a gente é ensinado de que a gente não deve repetir o mesmo termo, muitas vezes, porque fica chato, fica cansativo, fica repetitivo, né? Então, ah, a gente acaba substituindo palavras por sinônimos delas para que elas não sejam repetidas. Isso vale lá em português, lá no texto literário. Aqui, na hora que a gente vai descrevendo um documento de requisitos, é exatamente o oposto. É isso que eu quero dizer com utilizar termos consistentemente. Você deve usar sempre o mesmo termo para a mesma coisa quando você estiver falando daquela coisa. Então, por exemplo, nós estamos falando de um empréstimo de livros. Aí a gente vai colocar lá no requisito, o sistema deve permitir o registro de empréstimo de livros. O sistema deve permitir o cadastro dos livros. O sistema deve permitir o registro das devoluções de livros. Note, o tempo todo eu estou falando de livros. Aí alguém pode pensar, no lugar de livros, num desses lugares aí eu vou colocar obra literária, porque o texto está ficando muito chato, está repetindo muita palavra livro. Não, não faça isso. Se você está falando da mesma coisa em todos os requisitos, use a mesma palavra. Por quê? Porque se você usa palavras diferentes para se referir à mesma coisa, a pessoa que está lendo pode achar que você está falando de conceitos diferentes. Por exemplo, essa questão do livro, de repente todo mundo conhece que aquele livro e obra literária pode ser a mesma coisa. Mesmo livro e obra literária eles não são a mesma coisa, mas não vou entrar nesse mérito agora. Mas, por exemplo, ah, quando eu trabalhei no sistema da empresa de água, por exemplo, da CESAM, né, que era a Companhia de Água do Espírito Santo, um termo que era muito usado era o hidrômetro. O hidrômetro é exatamente aquele equipamentozinho que mede a quantidade de água, né, que você consumiu. Aí eu, em alguns pontos, eu esquecia o nome, né, eu esquecia a palavra hidrômetro e colocava lá medidor de água, colocava relógio de água. Cara, as pessoas, quando liam aquilo, não tinham certeza de se quando eu falava de medidor, de hidrômetro ou de relógio, que era a mesma coisa. Por quê? Porque eu estava usando termos diferentes para falar da mesma coisa. Então, dois erros cometidos aí, né? Um, usar termos diferentes para falar da mesma coisa, e o outro é de usar termos que não são utilizados pelo corpo técnico para falar daquilo. Então ninguém do corpo técnico da CESAM chama o hidrômetro de medidor de água, de relógio. Não, o hidrômetro é hidrômetro. Então, em nenhum lugar do meu documento de requisitos, quando eu estiver me referindo a hidrômetro, eu devo usar nenhuma outra palavra que não hidrômetro. E aí é útil definir um glossário, né? Onde você vai chegar lá e colocar essas palavras que não são de uso tão comum e a definição na frente. Então, hidrômetro, equipamento utilizado para medir a quantidade de água que entra na casa do cliente, por exemplo, né? Então você faz um glossário para ajudar, né? Mas em momento algum você faz alternâncias de palavras, ok?
Uma outra questão é preferir sempre usar a voz ativa. Então, ao invés de você falar que ah, tal coisa deve ser feita no sistema, que seria a voz passiva, você vai falar, olha, o sistema deve fazer tal coisa. O usuário deve fazer tal coisa, né? Sempre usando a voz ativa, por quê? Porque isso fica mais direto, né? É um estilo de escrita que fica mais direto. Uma outra ideia, né, é que sempre que possível indique o tipo de usuário que vai fazer aquela ação. Então, ao invés de falar que o sistema vai permitir o cadastro de livros, você pode colocar que o sistema deve permitir que o bibliotecário cadastre o livro, porque aí você já está identificando quem vai ser o ator, né, que vai fazer aquela ação no sistema, né? Isso é muito importante. No próximo passo a gente vai ver o uso de casos de uso, né? E aí lá nos casos de uso a gente define atores, define os casos de uso, e aí você já tendo definido, já tendo identificado quem, o tipo de usuário que faz cada coisa aqui nos requisitos, isso te facilita depois na descrição dos casos de uso, né? Por fim, a última dica desse slide é a gente evitar termos vagos e não testáveis. Isso eu já falei anteriormente quando estava falando de requisitos não funcionais, né? Então, ao invés de falar que o sistema deve ser rápido, deve ser fácil de usar, eu vou descrever o requisito de uma forma que ele seja testável. Então, ao invés de falar que ele vai ser rápido, eu vou falar, por exemplo, que cada consulta, toda e qualquer consulta do sistema tem que dar resposta em no máximo 10 segundos, no máximo 15 segundos. Eu vou falar que o login do sistema não pode demorar mais que 3 segundos. Eu vou falar que os cadastros do sistema, entre o momento em que você clica no botão de cadastrar e você tem a mensagem de que o registro foi cadastrado com sucesso, tem que demorar no máximo, sei lá, 10 segundos, 5 segundos. Então, eu não vou simplesmente usar o termo rápido, porque é um termo vago, né? Falar que é rápido, como que eu vou testar depois se é rápido ou não? Eu vou, então, descrever o requisito de uma forma mais objetiva, né? Então, essas dicas aqui valem tanto para funcionais quanto para não funcionais. Agora, aqui eu tenho algumas dicas só para redação de requisitos funcionais, né? A primeira é que nesse momento os requisitos funcionais eles vão ser descritos de forma abstrata, né? A gente não vai se ligar nos detalhes dos requisitos funcionais. Então, por exemplo, quando eu estou falando lá da biblioteca, estou falando, olha, o sistema deve permitir que o bibliotecário cadastre os usuários da biblioteca. Ponto. Mas eu não vou ficar preocupado em falar, por exemplo, quais são as informações do usuário que eu quero que estejam no sistema. Vai ter que me informar o nome, o CPF, o endereço do cara, o telefone. Não, isso eu não vou ficar preocupado neste momento. Neste momento, eu quero ter uma visão ampla do sistema como um todo, mas uma visão mais abstrata, uma visão sem tantos detalhes. Depois, nos próximos passos, é que a gente vai obtendo esses detalhes e refinando esses requisitos, né? Ah, uma outra dica, né, uma outra diretriz diz respeito ao que a gente chama de granularidade do requisito. O que é isso? Granularidade tem a ver com o tamanho do requisito. Então, a gente deve evitar requisitos pequenos demais, mas também evitar requisitos grandes demais. O que eu quero dizer com isso? Note, nós estamos falando que o sistema deve permitir que se mantenha um cadastro dos usuários, né? Ora, se eu vou ter um cadastro de usuário, é natural que eu preciso ter como criar um novo usuário, né? Mas que também seja possível alterar, porque vai que o usuário mudou de telefone, ele quer alterar, né? E também que seja possível excluir, porque se eu cadastrei errado, se o usuário não quer mais ser cadastrado, eu tenho que excluir o registro dele. Aí, para fazer isso tudo, também é necessário eu conseguir consultar, né? Porque para eu alterar, eu tenho que consultar antes, ver o que está lá e depois alterar. Então, quando a gente usa o termo cadastrar, é meio que um padrão, né? Que a gente está falando aí de um CRUD, né? O CRUD é uma sigla para create, né? C de create, R de recover, U de update, né? Então, criar, recuperar, né? Que é o consultar. O U é de update, ou seja, de atualizar. E o D de delete, ou seja, apagar. Então, CRUD, CRUD. Então, quando a gente fala em é preciso manter um cadastro de usuários, o sistema deve permitir cadastrar usuários,
está embutido nisso a ideia de que isso é um CRUD, que a gente vai ter um alterar, um incluir, um alterar, um consultar e um excluir. Então, a gente não precisa quebrar isso em 4 requisitos. Ah, o sistema deve permitir que eu crie novos usuários, o sistema deve permitir que eu apague usuários, o sistema deve... Não, a gente simplesmente coloca lá que o sistema deve permitir cadastrar usuários e está embutido nisso essa ideia desses 4 sub-requisitos, né? Então, não vale a pena a gente ficar quebrando em coisas tão pequenininhas como incluir um usuário, alterar um usuário. Mas, por outro lado, a gente também tem que tomar cuidado para não juntar coisas demais. Por exemplo, eu tenho que emprestar o livro, eu tenho que devolver o livro. Então eu vou falar que o sistema deve permitir eu fazer movimentações de livro. Aí eu já não acho uma boa você juntar, né? Você deixar de falar que vai ter que ter o registro de empréstimo e o registro de devolução para falar que você vai registrar as movimentações. Por que que aí eu acho que não é uma boa? Porque você está falando do serve do sistema, né? No final das contas, a maior utilidade, né, o maior motivo de você estar fazendo esse sistema é controlar essas movimentações. E aí então é muito útil que você deixe claro quais são os tipos de movimentação. Então por isso que eu estou falando em registrar um empréstimo, registrar uma devolução. Mas note que, por exemplo, eu não que é natural. Eu pensar, estou registrando o empréstimo, mas eu também preciso de consultar o empréstimo, né? É natural que eu tenha que fazer isso. Também é natural permitir excluir um empréstimo, porque, pô, eu registrei o empréstimo, mas o cara desistiu de levar o livro e agora? Então, mas eu não fiquei falando desses detalhes, eu simplesmente falei de registrar empréstimo. Então, assim, a gente tem que pensar em não entrar, não quebrar muito o requisito em coisas pequenas e pode ficar subentendidas, mas também não juntar demais coisas que não são subentendidas, ok? Uma outra questão é que os processos de negócio a serem apoiados pelo sistema tipicamente dão origem a requisitos funcionais. Então vamos lá, dentro de uma biblioteca, quais são os processos de negócio que são os principais dentro da biblioteca? Para que as pessoas vão à biblioteca? Elas vão para a biblioteca para pegar livro emprestado, para reservar um livro, para ler um livro, para localizar livros, para devolver livros, né? Então, esses processos que são feitos dentro da biblioteca certamente vão dar origem a requisitos funcionais desse sistema. Uma outra dica é que as informações que o sistema precisará gerenciar também vai dar origem a requisitos funcionais. Então, um sistema de biblioteca ele vai trabalhar com informações sobre o quê? Com informações sobre os livros, sobre os usuários do sistema, sobre tipos de livros, tipos de obras, sobre as editoras. Então, essas informações sobre as quais ele vai trabalhar provavelmente vai dar origem a requisitos funcionais desse tipo CRUD que a gente falou anteriormente, né? Então, provavelmente você vai ter aí um cadastrar, deve ser permitido cadastrar os livros, deve ser permitido cadastrar usuários, de repente cadastrar editoras, e por aí vai, né? Então, são dicas aí de por onde começar a tentar descobrir esses requisitos, ok? Uma outra dica é sobre o estilo para descrição, né? Uma forma, um estilo que a gente pode adotar é de falar sempre, ó, o sistema deve fazer tal coisa, para falar de características que o sistema tem que ter, e o sistema pode fazer tal coisa, para a gente falar daquelas características que são desejáveis, mas que se não tiver não tem problema, né? Então, por exemplo, ó, o sistema deve permitir que o bibliotecário dê baixas em livros danificados. O sistema deve permitir que o bibliotecário registre empréstimos feitos. O sistema deve permitir que o bibliotecário registre devolução de livros. O sistema deve permitir que o bibliotecário cadastre os usuários da biblioteca. Então, isso é uma forma, né, de você padronizar como você vai descrever os requisitos, ok? Então, é uma boa forma. Você fala sempre, o sistema deve permitir que tal ator, né, bibliotecário, assistente, usuário, por exemplo, faça tal coisa, ok? E aí tem essa alternativa, né, de você usar o verbo deve ou pode para falar de coisas que o sistema tem que ter, né? E aí, por exemplo, suponha que seria interessante a gente ter uma consulta que me falasse a localização do livro na prateleira. Mas isso não é tão
necessário. Se tiver, ótimo. Se sobrar tempo, sobrar dinheiro, a gente faz. Se não, a gente não faz. Aí você poderia descrever como: o sistema pode permitir a consulta de empréstimo. Oh, desculpe, de empréstimo não, consulta de localização de livros em prateleiras. Ok? Um outro padrão que a gente pode usar, um outro estilo que pode ser seguido, que é muito parecido, é você usar o estilo de histórias de usuário, né? Esse estilo aqui, né, que a gente vai falar agora, ele é muito conhecido como história de usuário e é muito aplicado nas metodologias ágeis, né, que estão muito em voga ultimamente, né, no desenvolvimento de software. E aí, como que é a composição dessa história de usuário? Você se coloca no lugar do usuário. E aí você vai falar, olha, como tal tipo de usuário, eu gostaria de fazer tal coisa para tal coisa. Então, por exemplo, como bibliotecário, eu gostaria de dar baixa em livros danificados para que o mesmo não fiquem mais disponíveis para empréstimo. Como bibliotecário, eu gostaria de registrar os empréstimos de livros para que eu tenha o controle de com qual usuário está cada um dos livros. E por aí vai. Né? Então, assim, nós temos aqui dois estilos, né, de redação. O uso desse estilo de história do usuário tem a vantagem de que para cada requisito você ressalta o objetivo dele. Né? Então isso é interessante para fazer o analista refletir do porquê que aquele requisito existe. Né? Então, assim, entre os dois eu acho que esse aqui é mais interessante e é o que está mais em voga no momento. Né? Mas o que não pode acontecer é você não ter um estilo de redação. Né? O pior estilo é não ter um estilo, não ter um padrão. Porque na hora que você segue um padrão, primeiro que você começa a produzir mais rápido, e segundo que a leitura fica mais uniforme e você é levado a pensar sobre essas coisas. Então, por exemplo, quando você usa esse padrão aqui, você é obrigado a pensar em quem é o usuário que vai querer fazer aquilo ali e por que ele faz aquilo ali. Então, você começa a ter um padrão de raciocínio, ok? Uma outra questão que é importante ressaltar é que pode haver requisitos negativos. O que são requisitos negativos? É para deixar claro que algo não será incluído no sistema. Então, por exemplo, olha, o sistema não apoiará a localização dos livros nas estantes da biblioteca. Ponto. Então, com isso aqui, você está deixando claro que o sistema não vai fazer. Isso é muito importante quando você está fechando o escopo do sistema, porque às vezes o que simplesmente não é dito pode estar na cabeça do cliente como algo que está incluído em algum requisito, pode estar na cabeça do outro como algo que não vai ser feito e não se tem um consenso sobre isso. Então, se você quer deixar claro que algo não está no escopo, né, você pode fazer essa redação de requisito negativo. O sistema não permitirá tal coisa, o sistema não apoiará tal coisa, o sistema não registrará reservas, por exemplo, né, e por aí vai. Ok? Beleza, então essas diretrizes que nós falamos se aplicam a requisitos funcionais. Quando nós estivermos falando de requisitos não funcionais, temos outras diretrizes aqui. Primeiro, tenha em mente que os requisitos não funcionais, a maioria deles dizem respeito a categorias de qualidade. Né? Então, por exemplo, nós temos requisitos não funcionais que dizem respeito ao desempenho. Então, o sistema, as consultas têm que responder em menos de 10 segundos. O cadastro tem que ser feito em até tantos segundos. Né? Nós temos requisitos não funcionais de segurança. Por exemplo, o sistema não deve permitir, em hipótese alguma, que os usuários acessem dados de outros usuários, por exemplo. Né? De disponibilidade, o sistema tem que ficar disponível na web 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo tolerável no máximo uma queda de 10 minutos a cada mês, por exemplo. Né? De modificabilidade, deve ser possível sei lá, alterar o módulo de compras do sistema com 2 cliques, por exemplo. 2 cliques é exagero, mas enfim. Modificações nos dados cadastrais do usuário deve ser possível de ser feito em no máximo 3 horas de trabalho. Então,
São requisitos que você tem que dizem respeito às qualidades, disponibilidade, modificabilidade, segurança, desempenho. Você pode ter também requisitos de usabilidade, né, que é a questão de ser fácil de usar, que até os exemplos que nós demos lá na biblioteca, o camarada, o seu primeiro contato com o sistema tem que ser capaz de fazer uma consulta em menos de 1 minuto, por exemplo, né? Então, são requisitos de usabilidade. A gente tem requisitos de time to market, o sistema tem que ficar pronto até tal dia, tem que ser lançado antes de tal dia, né? Uma outra questão que a gente deve ficar atento quando a gente fala de requisito não funcional é diferenciar requisitos que se aplicam a todo o sistema e requisitos que se aplicam apenas a algumas funcionalidades. Então, alguns requisitos não funcionais podem se aplicar ao sistema inteiro, enquanto outros podem se aplicar apenas a algumas funcionalidades. Por exemplo, a gente pode ter um requisito de que o sistema inteiro deve estar acessível pela internet. Isso é um requisito não funcional, né, que se aplica a todo o sistema. Ou a gente poderia ter, por exemplo, só a consulta de livros e as reservas vão ser feitas pela internet, o resto do sistema não. Então, esse requisito deveria ser do tipo, deve ser possível consultar a disponibilidade de livros e fazer reservas pela internet, por exemplo. Então, se fosse assim, esse requisito seria aplicado só aos requisitos funcionais de fazer reserva e ao requisito funcional de consultar a disponibilidade, por exemplo, né? Então é importante a gente notar isso, que alguns requisitos podem ser aplicados a todo o sistema, enquanto outros requisitos não funcionais são aplicados apenas a alguns requisitos funcionais, né? A outra diretriz a gente já falou dela, né, que é a questão de você descrever os requisitos de forma que fique claro sobre como você vai testar depois, né? Então, por exemplo, ao invés de falar, a funcionalidade de efetuar empréstimo deve ser fácil de usar, ou a funcionalidade de efetuar empréstimo deve ser rápida, seria melhor você falar algo como, novos bibliotecários devem ser capazes de efetuar empréstimo após 3 tentativas de realizar essa tarefa. Ou, em lugar de falar que a funcionalidade deve ser rápida, após o treinamento, o bibliotecário deve ser capaz de registrar um empréstimo em menos de 30 segundos, por exemplo, né? Então, você deixa claro na descrição do requisito como que ele seria testado, beleza? Então, só recapitulando, nós vimos que nós temos dois tipos de requisitos, os funcionais e os não funcionais. Além deles, nós temos as regras de negócio, né, que trazem detalhes sobre como os requisitos funcionais vão ser implementados, né, tem a ver com regras que, que permeiam esse domínio, né, dos requisitos funcionais, né? Nós vimos aí algumas dicas de como descrever requisitos funcionais, de como descrever requisitos não funcionais. Mas no fim das contas, a descrição desses requisitos funcionais, desses requisitos não funcionais e dessas regras de negócio vão dar origem a um documento que a gente chama de documento de definição de requisitos. Esse documento ele é escrito para documentar os requisitos do cliente. Então, você vai juntar tudo isso nesse documento. Então, ele é descrito de maneira que o cliente possa entender, né? A gente já falou aqui em linguagem natural, a gente passou aqui pelas dicas de como escrevê-lo, né? E ele deve representar um consenso entre o que o cliente quer e sobre o que o desenvolvedor sabe que o cliente quer, né? Então, a ideia, o ideal, né, é que ali esteja tudo o que o cliente quer, porque a partir do momento que o desenvolvedor colocou ali tudo o que o cliente quer, é sinal que ele sabe tudo o que o cliente quer, né? Então, o público-alvo desse documento são os clientes, usuários, né, gerentes, mas também os próprios desenvolvedores, porque esse documento vai servir de base para todo o desenvolvimento daqui para frente, né? E assim, não tem um formato padrão para esse documento, né? Cada empresa faz o seu formato, existem empresas que usam um formato diferente, uns mais detalhados, outros menos detalhados, mas no geral, esse documento tem algumas estruturas. A primeira seção é a introdução, que descreve o próprio documento, né? Uma segunda seção que normalmente esses documentos têm é uma seçãozinha que descreve o propósito do sistema, ou seja, para que esse sistema está sendo feito. Uma outra seção descreve o mini-mundo, ou seja, é uma visão geral do problema a ser resolvido, né, e de como
aquele domínio, aquele local funciona. Então, por exemplo, no sistema da biblioteca, na descrição de mini mundo, a gente ia descrever a biblioteca do IFES. Como que a biblioteca funciona? Né? Quais são os processos envolvidos? Então, a biblioteca do IFES, ela existe para atender a funcionário, o público interno do IFES, né? Majoritariamente, então, os funcionários, os professores e os estudantes do IFES, mas esporadicamente também pode atender público externo. E aí, os alunos, os usuários da biblioteca podem ler os livros dentro das dependências da biblioteca. Então, os livros estão distribuídos em prateleiras, seguindo uma determinada lógica. E aí, então, para localizar um livro, basta você saber o assunto do livro, e aí você vai na prateleira que está indexada. Se você quiser levar o livro para casa, você registra o empréstimo, e alunos podem ficar com o livro tanto tempo, professores tanto tempo, e depois disso devolve. Que você pode fazer reserva do livro se o livro não estiver disponível no momento, mas existe na biblioteca, você pode fazer uma reserva, para na hora que quando ele chegar, ele vai ficar lá guardado para você, até você buscar, e por aí vai. Então você descreve o domínio todo. Já na descrição do propósito do sistema, note que tem uma certa contraposição, tem uma certa sobreposição entre as duas, mas nessa seção aqui do propósito do sistema, você está focado em o que o sistema vai fazer. Então aqui a gente descreveu toda a biblioteca, aqui a gente vai falar, olha, então o sistema que nós vamos fazer visa a suportar, a dar suporte ao registro das empréstimos e das devoluções de livros da biblioteca. Ponto. Né? E aí, por fim, vem a seção com os requisitos, onde vão ser apresentados os requisitos funcionais, os não funcionais e as regras de negócio. Esses requisitos funcionais, não funcionais e as regras de negócio, em geral, são descritos em tabelas. Né? Então, a tabela de requisitos funcionais, onde não funcionais, mas de regras de negócio. Okay? Aqui nós temos alguns problemas comuns de a gente enfrentar quando a gente está fazendo esse primeiro documento, levantando esse primeiro requisito. Os primeiros problemas são referentes ao escopo, né? Por quê? As fronteiras do sistema ainda são mal definidas, né? Em geral, nesse primeiro momento, os clientes, os usuários, eles ainda não estão muito cientes do que querem e de até onde o sistema vai, né? E um outro problema é que eles normalmente tentam especificar detalhes técnicos que são desnecessários, né? Que eles não têm nem o conhecimento técnico para isso, mas é natural que a ansiedade faça com que se tentem definir esses detalhes agora. Então, o primeiro ponto é não caiam no erro de tentar definir detalhes técnicos demais nesse primeiro momento. Agora é hora de definir os requisitos funcionais, pensando simplesmente em o que o sistema vai fazer e não em como você vai implementar. Né? O outro problema que é muito comum são os problemas de entendimento, né? Primeiro porque os clientes não estão completamente certos do que eles querem, do que é necessário, né? Ainda tem uma visão muito vaga do sistema, isso de uma forma geral. É claro que alguns projetos que você pega, você vai encontrar clientes que já têm mais certeza sobre o que querem, mas é bem raro o cliente já começar o desenvolvimento com uma visão clara do que ele precisa, né? Uma outra questão que traz problema de entendimento é que, em geral, os clientes têm pouca compreensão do que ah, das capacidades, né, e das limitações de um sistema computacional. Então, normalmente, eles têm uma ideia de que o sistema vai resolver a vida deles sem dar trabalho, né? Que o sistema, de repente, faz mágica, do tipo, eu queria que meu sistema me desse dicas sobre quais produtos eu devo comprar para vender, porque vende mais rápido. Cara, mas para você conseguir fazer isso, você tem que ter dados históricos para você conseguir fazer estatísticas ali dentro e dar o retorno. Então não existe mágica, né? E aí é muita função do analista, né, tentar mostrar para o usuário isso, que não há mágica no desenvolvimento de sistemas, né? Ah, um outro problema é de não ter pleno entendimento do domínio do problema, né? Então, a equipe de desenvolvimento normalmente não tem pleno entendimento do domínio do problema, né? Então, por exemplo, vocês estão estudando informática, né?
Vocês serão técnicos em informática, vocês conhecerão as tecnologias, as características das linguagens de programação, das plataformas de desenvolvimento, das técnicas de levantamento de requisitos, de análise, mas vocês não vão conhecer nada, por exemplo, ou quase nada, de como funciona a empresa uma empresa de luz, por exemplo, a empresa de luz e Força Santa Maria. Vocês não entendem, vocês não vão estudar aqui como ela funciona. Então, um grande desafio é entrar lá e conseguir ter entendimento desse domínio do problema, né? O problema piora quando nem o próprio usuário, nem o próprio dono do negócio tem pleno entendimento desse domínio, né? Eu já enfrentei problemas de pegar sistemas para fazer, participar do desenvolvimento de sistemas, desculpa, em que a gente ia substituir um sistema que já estava lá, e esse sistema que já estava lá já estava há 15 anos. Então tinha alguns processos que as pessoas simplesmente não sabiam o que o sistema fazia. Elas só sabiam que elas entravam naquela tela, clicavam em determinado botão, davam um Enter, e aí o sistema fazia uma conta e ela olhava o resultado da conta. Mas para levar isso para o sistema novo, eu precisava saber qual a lógica, o que o sistema fazia ali dentro, e ninguém na empresa mais sabia. Então a gente teve que entrar nesse. E o sistema não tinha documentação, a gente teve que olhar o código-fonte do sistema para decifrar qual era a regra de negócio que estavam sendo feitas ali. Então, esse é um problema, né, grande, quando o próprio usuário não tem mais pleno entendimento das regras do próprio sistema dele, do negócio dele, né? Um outro ponto é que, em geral, isso é muito comum, né, os usuários têm dificuldade de comunicar suas necessidades, né? Então, é normal que eles não consigam expressar exatamente o que querem e acabam omitindo muita informação porque para ele é óbvio aquilo ali. Eles esquecem que a gente não conhece do domínio do problema, que nada para a gente é óbvio ainda. E aí acaba que essas informações que eles consideram óbvias são omitidas. Outros dois problemas que nós costumamos enfrentar é de requisitos conflitantes. O que é isso? Uma pessoa pede A, outra pede B, mas as duas coisas não são possíveis de ser feitas ao mesmo tempo. Por exemplo, um te diz que pode se emprestar até 5 livros simultaneamente, o outro diz que tem que ser no máximo 3 livros simultâneos. E aí você tem dois requisitos que não podem ser combinados e você tem que resolver esse conflito. Uma outra questão são requisitos que são ambíguos ou difíceis de testar, né? Como, por exemplo, o sistema deve ser rápido. O que é ser rápido? Então, essas definições mais testáveis, mais objetificadas, não são tão triviais assim de serem feitas. Okay? Um outro problema clássico é que os requisitos podem mudar ao longo do tempo. Então, muitas vezes, o requisito que você levanta hoje pode mudar até você implementar. Um exemplo clássico são as questões legais, né? Questões tributárias, por exemplo. Então, hoje, quando você emitir a nota fiscal, você vai ter que calcular o recolhimento do imposto tal, sei lá, do ISS, que é X%. Aí, de repente, você fez o levantamento, documentou isso tudo certinho, mas 2, 3 dias depois, essa regra muda. E ninguém te avisa, esquece de te avisar, enfim. E aí você acaba implementando uma regra que já foi alterada, né? Então isso é de fato um grande problema. E aí, nesse ponto, essas estratégias incrementais são boas por isso, porque você levantou o requisito hoje, suponha que amanhã mudou e ninguém te avisou. Mas em no máximo 1 mês, 2 meses, você está entregando essa parte do sistema, e aí na hora que o usuário for usar, for testar, ele vai ver e vai te falar. Mas eu já implementei, vou ter perda? Vou. Mas imagine se você fosse implementar o sistema inteiro, só daqui a um ano você entregasse, e você entregar errado, e suponha que várias coisas que você tem implementado depois também use essa informação. Você teve implementado várias coisas erradas, né? Então, o modelo incremental, ou mesmo
o evolutivo, eles são bons exatamente por conseguir fazer com que você entregue as coisas mais rapidamente, fugindo. Não é que você foge da mudança do requisito, a mudança do requisito vai acontecer, mas primeiro que vai acontecer no momento que você já entregou o sistema, então o usuário tem essa visão de que realmente não foi culpa dele, ele já entregou e tal. E segundo, que você vai ver o erro um mês, 2 meses depois do levantamento, que é quando você entrega o software. Enquanto que num, num modelo em cascata, né, a menos que de fato alguém te avisasse dessa mudança, você só veria lá na frente quando você entregasse o sistema, 2, 3 anos depois, ou um ano depois, enfim. Né? Ah, uma outra questão que é uma dificuldade é que às vezes existem muitos termos desconhecidos. Então, quando você entra numa empresa de um domínio com o qual você nunca trabalhou, a curva de aprendizado ela é muito íngreme, é muito difícil o começo, porque tudo do que se fala você não conhece, né? Então, de fato, esse levantamento inicial de requisito é bem problemática, né? Para você começar a entender do negócio do sistema, né? E por fim, um outro problema clássico é que essas pessoas que entendem do problema, elas costumam ser muito ocupadas, né? E podem também ter interesses contrários, né, ao sucesso do sistema. Né? Então, primeiro, quanto elas serem ocupadas, é muito normal que essas pessoas elas não vão ser liberadas do trabalho do dia a dia delas para te dar informações, para te ajudar com informações no levantamento de requisitos do sistema. Elas vão ter que fazer o trabalho delas, que a empresa continua funcionando, e além disso te dar essas informações. Então, pode ser difícil você conseguir tempo dessas pessoas, né? E além disso, ela pode ter outros interesses que sejam contrários ao sucesso do sistema. Pô, nesse caso, por exemplo, que eu falei que eu trabalhei num sistema que foi para substituir um sistema que já estava há 15 anos na empresa, as pessoas tinham muita restrição a essa mudança, por quê? Porque elas já tinham 15 anos que elas trabalhavam naquele sistema que estava ali. Por mais que o sistema novo fosse melhor do que o antigo, elas teriam que aprender uma coisa nova, elas teriam que sair da zona de conforto. E isso a gente sabe que não é fácil, né? Ninguém, não vou dizer ninguém, mas é natural do comportamento humano não querer sair dessa zona de conforto. Então, as pessoas acabam não tendo muito interesse, né, no, nessa mudança de sistema. E aí cabe a você, cabe ao analista, vender o peixe do sistema, né? Mostrar para as vantagens que esse sistema novo vai trazer. Olha, você vai ter que aprender, mas depois que você aprender, ele é um sistema mais rápido, a tela é mais intuitiva. Olha, ao invés de ficar decorando comandinho de teclado, você vai só pegar um mouse aqui, clicar ali e tal. É, esse sistema, coisas que você fazia manualmente no outro, como entrar no site do banco para baixar o arquivo, como pegar e enviar e-mail, tal, ele já vai fazer automaticamente, ele já vai te notificar automaticamente sobre tais coisas. Então, é importante que o analista venda para o usuário essa ideia das vantagens do sistema, ok? Então, pessoal, é isso. Todo o material usado aqui, né, nessa aula foi tirado da apostila do professor Ricardo Falbo, né, de Engenharia de Requisitos da UFRGS. Essa apostila está disponível aqui nesse endereço, mas também está, né, eu pedi autorização a ele há muito tempo atrás, já que a gente usa esse material dele. Então, essa apostila está disponível também no AVA. Né? Então, os slides estão lá, esses slides vocês vão poder pegar, reler os slides, ouvindo essa aula gravada novamente, ou mesmo, né, vale a pena pegar o texto original do professor Ricardo Falbo e dar uma olhada, tá? Para assimilar melhor esse conteúdo. Okay? Então, bons estudos, fiquem bem.